Voltei a virar para o meu primo sem falar nada, e de novo, eu vi alguém de canto de olho, mas dessa vez estava mais perto. Olhei para a geladeira novamente, para confirmar o que minha visão periférica estava mostrando. Eu sempre passei por situações estranhas, como sonhos premonitórios, ver espíritos e coisas dessa natureza. Isso também acontecia com minha mãe, meu irmão, e com meu primo não era diferente. Costumava passar boa parte do tempo na casa do meu primo tocando guitarra, jogando videogame ou apenas conversando noite adentro. Nós gostávamos de virar a madrugada em cima da laje da casa conversando sobre assuntos aleatórios, mas um bem recorrente era sobre coisas assustadoras que já vivenciamos. Não posso deixar de mencionar também que a casa onde ele morava era muito mal assombrada, toda noite acontecia pelo menos algo estranho, isso quando não eram situações realmente sinistras. Hoje vou contar sobre um dia em que estávamos simplesmente papeando na laje e olhando as estrelas. Naquela noite, o assunto nem era o sobrenatural. Lembro que ficamos falando sobre astronomia, que era algo que a gente também curtia bastante. Bom, o assunto acabou tendo que mudar. Meu primo morava só com a minha tia, e normalmente ela não ficava em casa de noite, ela gostava muito de sair. Aquela noite não foi diferente. Por volta de 11 horas da noite, ouvimos alguns barulhos na cozinha, como se alguém estivesse mexendo nos talheres. Quando começamos a ouvir os barulhos, não estava nem muito alto ou intenso, e acho que só conseguimos ouvir mesmo por causa do silêncio da noite. Bom, achamos estranho, mesmo não tendo sido muito alto, e descemos da laje para verificar se alguém havia entrado em casa. Para ser bem sincero, nós meio que já sabíamos que não se tratava disso, a gente já imaginava que era algo sobrenatural, não seria a primeira vez. Aquela casa era sinistra, sempre víamos vultos, ouvíamos barulhos e sentíamos arrepios a todo momento e do nada. Voltando para a noite em questão, como nós dois já estávamos imaginando, não havia ninguém na casa. Olhamos cozinha, quartos, sala, banheiro e corredores, mas não achamos ninguém. Já que descemos da laje, resolvemos ficar dentro de casa mesmo. Como estávamos sozinhos em casa, não tinha problema fazer um pouco de barulho, então decidimos tocar guitarra para distrair a cabeça da provável noite de terror. Depois de algum tempo fazendo um som, percebemos que as coisas tinham acalmado um pouco, e até então, não haviam mais barulhos. Passada mais ou menos uma hora, no intervalo de uma música e outra, eu ouvi um barulho estranho na cozinha. Parecia alguém esfregando a mão com força na geladeira, fazendo aquele som agudo e irritante. Eu pedi para o meu primo desligar o amplificador e tentar ouvir comigo. Paramos, ficamos calados olhando um para o outro, mas quando ficamos em silêncio para tentar escutar algo, o som parou. Tentando não ficar mais assustado, falei para começarmos uma próxima música. O clima da noite estava assustador. Sempre que dava o intervalo de uma música para outra e fazia um pouco mais de silêncio, parecia que tinha algo no ar, e algo olhando a gente. Já eram mais ou menos 2 horas da manhã, e nós estávamos quase parando de tocar. Meu primo estava dentro do quarto, fazendo um solo que ele gostava muito, e eu estava no corredor em frente à porta olhando para ele. Explicando um pouco de como é a casa, havia a porta de entrada que já dava direto na cozinha. A geladeira ficava de frente para o corredor, que por sua vez, seguia até o último quarto, e nele, tinha a entrada da sala e dos 2 quartos. Eu estava no final do corredor olhando para o meu primo solando e foi quando com a visão periférica, eu vi alguém ao lado da geladeira olhando para mim. Imediatamente eu olhei diretamente para a cozinha para ter certeza do que eu vi, mas quando virei o rosto, não tinha nada. Voltei a virar para o meu primo sem falar nada, e de novo, eu vi alguém de canto de olho, mas dessa vez estava mais perto. Olhei para a geladeira novamente, para confirmar o que minha visão periférica estava mostrando, e mais uma vez, eu não vi nada. De novo, eu voltei a olhar para o meu primo, já bem assustado, e para ajudar ainda mais esse terror, eu vi mais uma vez com a visão periférica, uma pessoa, só que quase do meu lado, muito mais perto que da última vez. Eu entrei no quarto quase pulando, e meu primo parou imediatamente de tocar sem entender nada, e me olhou, e sem eu dizer nada sobre o que eu vi, ele falou que viu alguém passando atrás de mim.
Àquela altura, eu já estava todo arrepiado, e acredito que meu primo também. Achei melhor a gente sair dali nessa noite. Normalmente a gente ficaria lá jogando ou teríamos voltado para a laje para papear numa situação dessas, mas a energia que sentimos naquela noite foi algo muito pesado. Eu voltei para minha casa, e meu primo foi para a casa da avó dele. Saímos muito apressados e mesmo quando já havíamos saído da casa, ouvimos mais uma vez barulhos de talheres mexidos. Quem será que estava ali?